Boa noite a todos. É, eu vou falar um pouco hoje sobre o tempo, né? O que significa o tempo? Onde vem a questão do tempo? A cronologia. É interessante que antes de você, ou caso você assista esse vídeo, assista o vídeo sobre tempo linear, né? Dê uma assistida lá para entender um pouco sobre o conteúdo, sobre o que nós estamos falando aqui. Bom, o tempo ele é, o tempo, alguns acreditam que é uma dimensão, alguns acreditam que é uma força fundamental, uma força atuante, e outros acreditam que é apenas algo mensurável nas questões de atividades empíricas, que ele não exerce função. Bom, como nós falamos no vídeo sobre movimento linear, que o movimento é impossível na física, né, que um movimento é algo que não é constante, né, e que existe milhares de explicações que você pode dar, filosóficas, mas nunca você vai conseguir explicar sobre a questão do movimento linear, do movimento contínuo, sobre as grandezas do tempo e do espaço, né? Tempo no significado de constância entre início e fim, A e B, e espaço em questão de movimento, né? Então nós temos essa grande questão sobre o tempo e a origem, e sobre essas questões que geram esse propósito todinho. E é interessante nós notarmos que o tempo é algo eventual dentro do criacionismo. Como nós trabalhamos aqui o criacionismo, o tempo é parte fundamental da construção da natureza, porque é o tempo que dá movimento, é o tempo que constrói o movimento da realidade. Então, algumas matemáticas, alguma relação que existe sobre multiversos, sobre mundos paralelos, a matemática em si, os algoritmos apontam para uma realidade continuada e descontinuada. E aí muitos, na percepção de ver que nessa linha de tempo, aderiram à filosofia pagã de mundos diferentes e não do que se encontra na relatividade de tempo, de transição de tempo, de um movimento para o outro. Então o tempo, ele é o executor do movimento. O tempo é que dá origem a todo movimento. Sem o tempo, o movimento não existe. Então, o que é o tempo, Franco? É, o tempo é como no vídeo que nós falamos, é uma construção, é como se o universo fosse um filme. E cada frame, cada parte de um possível movimento exige mais um frame. Porque o objeto em si, ele é estático, ele não gera movimento por uma série de questões físicas que já comentamos no vídeo passado. Grandeza, tempo, velocidade, força, eletricidade, magia, magnetismo. Magnetismo, magia não, desculpa, estava pensando em outra coisa. Magnetismo, né, ciclo constante de energia e força. Então são muitas energias contrárias ao movimento linear. E quando você tem essa possibilidade de um universo em construção constante, de construção de tempo constante, você fica gerando novas realidades a partir que o tempo vai movimentando. Assim como o filme vai gerando movimento, o tempo em si, o éter, que é atuante, que é o ator construtor das realidades, vai se produzindo nessa nova linha. Novas linhas de tempo vão se formando uma após outra, e assim a realidade ganha esse movimento. Porque sem o tempo não existe um movimento. O tempo foi confundido com o espaço cronometrado, mas o tempo é uma construção de realidade. Então a realidade é se reconstruindo para que o movimento aconteça.
Alguns ficam mensurando que o tempo era um agente fundamental na força que exerce. Mas uma força fundamental que exerce, que é um agente, ela você tem que ter uma constância. E você não tem uma constância de tempo, você tem a mensuração de tempo. Então imagine, por exemplo, em dentro de 1 minuto, 60 segundos, e dentro de 60 segundos, 60 centésimos, e por aí vai, até você chegar de milionésimo. Imagine se a realidade vai se construindo de um segundo para o outro em milionésimo de segundo, e você sempre está na nova realidade que é construída. Na nova realidade, então você ganha movimento, a vida acontece. A vida acontece com a construção desse agente chamado tempo. Né? É um vídeo rápido, pessoal. Estou um pouco de dor de cabeça hoje, mas resolvi fazer esse vídeo aqui. Né? A importância do tempo. Né? O tempo, ele desde as religiões antigas, que viam o tempo como a construção de um Deus e de um fluxo de energia constante. Alguns acreditam que o tempo é um fluxo de energia constante, mas a física e os cálculos apresentam que não. Os cálculos apresentam que as constantes atômicas, elas não são contínuas. Elas se constroem, se desconstroem, se constrói, se desconstrói. Assim como os átomos, nêutrons, prótons. Então o universo fica em apagões constantes, apagões de energéticos constantes. Então essa realidade vai se formatando em apagões, e nesse apagão para o outro, movimento é criado. Isso através do fluxo do éter, do movimento elástico do éter, da construção da realidade dentro do posicionamento energético no átomo, que ele se desconstrói e constrói impulsos. É como se deixasse de existir e existisse, deixasse de existir. Então você tem uma constância de tempo, não de tempo de cronológico, mas um tempo de construção universal. Então a construção, o fluxo constante do tempo, na verdade são construções uma após outras, né, de realidades, e o indivíduo consciente sempre está na mesma linha de realidade, na última linha sendo formada. A consciência universal, a consciência de Deus, sempre está no próximo frame que é formado no éter. Então a próxima realidade, que é pulsante, que se torna pulsante para gerar movimento, ela se constrói e a consciência é transmitida para essa outra realidade. Então você tem um passado, né, que são realidades que já perderam o seu efeito, porque elas não têm mais necessidade de existência, foi se construindo para outras. Então você tem uma realidade que é um fluxo constante para frente, produzindo assim novas realidades. O tempo e a relatividade. A relatividade teria sido fantástica, a construção de um acordo filosófico entre a realidade, a ciência acadêmica, a ciência hipotética e as construções matemáticas, se a relatividade partisse de um ponto fundamental de que o universo, ele tem uma programação, tem uma atividade ativa, pensante em cada atividade, em cada movimento. E por falta da crença, principalmente no éter, na consciência cósmica, na construção geral da realidade, os cálculos apontam sempre em um processo de destruição e construção. E, infelizmente, a construção dessa relatividade apontou-se para o início do universo. Quando algo acontece toda hora, a construção da nova realidade e a desconstrução da anterior acontece a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Mas isso foi colocado através das religiões como parte fundamental de um plano antigo, de um plano místico antigo, em que a realidade é construída em uma linha de tempo, e é onde essa linha de tempo os seres vivem nela. E a construção foi feita antes. Então, a relatividade, nessa lógica, poderia ser bem interessante sob uma perspectiva do éter, da construção e desconstrução da realidade. Não um processo de destruição e criação,
mas na realidade ela precisa se desconstruir para criar movimento, para criar atividade. O tempo gera atividade. Não existe movimento sem tempo. Eu acho que acabou. Ah, tá aqui. É o último. Né? Então nós vemos o Cronos, como já falamos aqui antes. Cronos, na verdade, é uma projeção pagã de um deus Saturno, onde ele se apresentava ao tempo como algo destrutivo. Né? Então ele comia seus filhos, dando a ideia de que ninguém pode sobreviver ao tempo. Então o tempo consome, constrói, alimenta-se do que existe na linha do tempo. Isso é uma perspectiva, claro, em cima da mitologia que se constrói sobre o Cronos. Então, Cronos é um batismo, né, infelizmente, de um deus destruidor que come, que destrói tudo, destrói a própria linha do tempo, daqueles que vivem na linha do tempo. E nessa concepção do movimento linear, nós temos o tempo, né, como uma variante onde o tempo é acelerado. E ao mesmo tempo que o tempo é acelerado, você consegue construir constâncias, e essas constâncias se transformam em realidades. Então, o movimento em si é super rápido, né? O movimento é algo assim extraordinário, mas ele precisa acontecer em super tempos e tempos extraordinários. O movimento ele é muito rápido. Nenhum movimento na criação é lenta, porque o movimento de 1 milímetro, você tem milhões e milhões de unidades para serem construídas que foram rompidas para existir um movimento. Né? Então o tempo tem essa construção de tornar realidade o movimento, a vida. Então a minha perspectiva sobre tempo, para mim, essa relação do tempo e da existência, o tempo esse é agente fundamental no éter para constituir o movimento. E estamos por aí. Depois a gente fala mais sobre outros assuntos. Valeu, pessoal.